Oi pessoal, eu sei que muita gente defende a saída do Tite da seleção brasileira desde a eliminação do Brasil para a Bélgica na Copa do Mundo do ano passado. Muito se falou até que deveria ter um substituto, se falou no nome do Renato Gaúcho, pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo no Grêmio. Esse ano até sofreu uma instabilidade, aí nem sei se seria uma unanimidade para substituir o Tite caso ele saísse, mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Na verdade eu estou aqui para defender a permanência do Tite. E as pessoas podem estranhar porque eu fiz um vídeo recente aí cobrando muito do Tite uma melhor atitude em alguns momentos. Considero ainda assim a pior atuação dele à frente da seleção nesse jogo contra a Venezuela. E não é exatamente a sua atitude, a sua atuação nesse jogo de segunda rodada de uma Copa América. Tem um contexto um pouco mais abrangente aí. Tem a sua convocação, tem as suas escolhas, tem a renovação desde a Copa do Mundo do ano passado, quando ele realmente acabou se perdendo, a meu ver, em algumas escolhas, até mesmo no plano tático. Enfim, tem alguma cobrança que para mim ela é natural. Não quer dizer que a gente, por cobrar do técnico da seleção, por fazer uma crítica pontual, que a gente defenda sempre uma mudança. Tem muita gente que tem uma ansiedade por mudar. Não, tá perdendo, não dá certo, troca. Não é assim que funciona. Eu não defendo esse conceito fatalista de que alguns dirigentes têm, e muitos torcedores também, pela passionalidade de que a gente deva trocar de técnico a cada 3 meses. Não, eu defendo continuidade, manutenção de trabalho. E o Tite, que foi tão bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano passado, sequer pegou o ciclo completo. Ele pegou a seleção faltando 2 anos para a Copa do Mundo, depois do trabalho insuficiente do Dunga, e vocês lembram, e ele conduziu a seleção numa campanha espetacular nas eliminatórias até chegar na Copa do Mundo, e a gente tem uma série de problemas que ocasionaram a nossa eliminação. Primeiro, porque enfrentamos um adversário superior. É difícil a gente entender isso, mas a Bélgica é superior hoje ao Brasil e jogou mais futebol. Nós tivemos também uma análise física muito ruim de alguns jogadores que chegaram lá sem estar 100% e erramos na convocação nesse aspecto. O Neymar, que é o nosso principal jogador, de novo não estava, enfrentou uma lesão muito difícil, não estava 100%, fora outros jogadores que se lesionaram durante a Copa, Douglas Costa, Marquinhos, o Fred, enfim, algumas escolhas do Tite também, elas acabaram ocasionando na eliminação, e aí depois disso a gente cobrou a manutenção para que o Tite tivesse um ciclo completo até chegar no Catar. E aí agora, a gente analisando o trabalho do Tite, a gente vê que ele está enfrentando problemas. Fez uma convocação que não agradou a todos. Eu não levaria o William para o lugar do Neymar, eu não teria convocado o Fernandinho. Eu acho que é necessário que a gente invista mais nessa renovação, e aí tem esse cenário tão complicado para o técnico, né, que pensa no resultado e em salvar o seu emprego e mantém uma base. Por quê? Porque ele não trabalha com esses caras todos os dias como ele estava acostumado quando treinava em clubes, então ele precisa do olho no olho, como ele gosta, precisa de jogadores no qual ele confia, jogadores com quem ele trabalha já há algum tempo, e aí ele vai mantendo aquela base de jogadores que muitas vezes não tem mais o espaço, não terão espaço na próxima Copa do Mundo e deixa de renovar. Por mais que ele tenha trocado algumas peças desse jogo, da eliminação da Bélgica até agora na Copa América. Mesmo assim, falta muita molecada, falta garotos que estão pedindo espaço, subirem, já se acostumarem com o ambiente da seleção, falta eles entrarem no time mesmo para saber se eles correspondem mesmo vestindo a amarelinha. Falta muita coisa. O trabalho do Tite enfrenta uma instabilidade, uma oscilação, e que ele precisa ser cobrado. Nem por isso eu defendo a saída dele nesse momento. E isso é preocupante, porque se a gente for colocar hoje a possibilidade de saída do Tite e uma substituição, eu não consigo ver. O Renato Gaúcho, eu concordo, acho que é um técnico brilhante, especialmente em gestão de grupo, faz tem uma condução do Grêmio em alto nível, com uma certa regularidade nesses 3 anos, quase 3 anos, mas ele também tem suas escolhas questionáveis, ele também enfrenta oscilações. Todos os treinadores têm esse tipo de problema. O Filipão tem no Palmeiras, o Carille tem no Corinthians, o Tite tem as dele, o Renato também, enfim, todos.
Só que eu acho que é incrível como eu ainda considero o Tite o nosso melhor técnico brasileiro. E depois do Tite, a gente tem uma dificuldade de encontrar um possível substituto. Então eu prefiro dar tempo ao Tite, mas também entendo que, e essa crítica a gente tem que fazer, é natural que ela aconteça, que o Tite precisa se reinventar. Na verdade, eu até queria falar sobre isso, não é nem se reinventar, é tentar buscar algo que ele já demonstrou. Eu não sei se vocês, não sei se eu estou falando apenas, provavelmente não esteja falando apenas com gaúchos ou quem acompanhou o trabalho dele no Grêmio e no Internacional. O pessoal, a maioria acompanhou mais ele no Corinthians, ele teve uma passagem pelo Palmeiras também e seleção brasileira. Mas o Tite, ele no Grêmio de 2001, quando ele venceu o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo em pleno Morumbi, 3-1, passeando naquela final, o time dele jogava pra frente. Ele tinha um esquema interessante com 3 zagueiros, mas ele tinha do meio pra frente Marcelinho Paraíba, Zinho, Rubens Cardoso como ala, jogadores que entendiam o sistema dele e o Grêmio jogava pra frente, fazia gols. Não era um time mais burocrático, não era mais reservado, mais cauteloso, nada disso. Quando ele treinou o Inter em 2008, e ele foi campeão da Copa Sul-Americana, ele tinha um time muito rápido, bom, que era chamado de o Carrossel Colorado. Tinha o Alex de meia, D'Alessandro, Nilmar, Tyson fazendo uma correria, Guinha Azul e Magrão entre os volantes, que saíam pro jogo. Não era um time o tempo inteiro posicionado. E ao mesmo tempo em que eu vi no Corinthians mesmo, ele fazer alterações de colocar o Ralf pra zaga, de colocar o Jorge Henrique na lateral, de entender o cenário da partida e fazer a alteração. Me preocupou muito a entrevista dele, coletiva após o jogo, quando ele disse que ele não troca um meia por um volante por um meia, porque ele jamais modifica a estrutura de algo que ele não treinou. E isso me surpreendeu, porque o Tite já fez isso muitas vezes. E também me surpreendeu porque se ele não faz isso, porque ele não vai mexer em algo que ele não treina, por que não treinar essa alternativa? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Se ele não quer fazer uma mudança, que o seu time não está preparado para isso, então que treine essa mudança. E aí eu acho que tem a dificuldade do Tite não conseguir trabalhar na seleção como ele trabalhava no clube. De ele ter uma derrota no domingo, na segunda-feira ele está lá de manhã para trabalhar esses jogadores para o jogo da quarta. Ele vê esses atletas de 3 em 3 meses na seleção brasileira e talvez não consiga implementar a sua filosofia, mas todos os técnicos de seleção passam por isso, né? E eu acho que o Tite precisa mudar. Eu acho que o Tite precisa ou se reinventar, ou refletir, ou voltar às origens, porque ele já foi esse cara inventivo, de repertório. Ele não está sendo. Ele está um cara muito amarrado, desde a Copa do Mundo, nessa Copa América, nos amistosos. Eu sei que é preciso você manter uma estrutura, e você tem que ter convicções, todo técnico tem as suas, mas o jogo ele te oferece várias possibilidades, e você precisa ter a capacidade de mexer quando a situação não estiver boa para você. Para o jogo contra o Peru, eu espero que o Tite seja mais ousado. E eu não falo nem na entrada do Everton Cebolinha, que na verdade seria uma alteração até meio óbvia, né? Ou ele no lugar do David Neres, talvez a não obviedade seria o Everton jogando junto com o David Neres. Com aí o Gabriel Jesus ou centralizado, ou até mesmo mantendo o Firmino, deixando o Jesus para o segundo tempo, e aí sacrificando o Richarlison. Talvez aí. Ou colocar o Lucas Paquetá, ou o Alan para fazer aquele meio de campo ali com uma movimentação, ou fazer o Coutinho jogar numa posição diferente da que ele vem jogando. Ele não está conseguindo flutuar, ele não está conseguindo ser o Neymar em termos de responsabilidade, como a gente imaginou que ele fosse fazer pelo talento que ele tem. Eu não sei, mas o Tite vai precisar mexer na sua estrutura, ele vai precisar quebrar o seu paradigma. Só que o que mais me espanta é que isso não é uma novidade para o Tite. Ele já fez isso em outros momentos, o que ele não está conseguindo na seleção. O Tite vai precisar se reinventar até para salvar o time na Copa América, o trabalho dele frente à seleção e, quiçá, até o seu emprego.